Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje você vai entrar em um território desconhecido, quase proibido. Uma arte marcial que não nasceu em templos antigos, nem em montanhas da China, nem de samurais do Japão, mas sim nas ruas frias, duras e implacáveis da antiga União Soviética. Uma arte criada não para vencer torneios, mas para sobreviver, para suportar dor real, combate real e situações em que hesitar significa perder tudo. Hoje você vai conhecer o Agni Kenpo russo. Uma arte surgida das mãos de um homem que viveu o judô soviético, estudou karatê em segredo, treinou com imigrantes orientais, sobreviveu a tempos de repressão e decidiu criar algo totalmente novo. Uma arte que mistura filosofia psicológica com biomecânica, combate universal, autodefesa, judô, karatê duro, técnicas de kung fu e o tempero bruto da mentalidade russa. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é tão rara, tão pouco documentada e tão intensa, que muitos duvidam que esse estilo realmente exista da forma como é descrito. Mas ele existe. E hoje, aqui no mundo marcial, você vai conhecer tudo. A origem, a história, as técnicas, a filosofia, a lógica de combate e por que o Agni Kenpo é tão misterioso e tão controverso. Respire fundo. A chama do Agni está prestes a se acender. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para entender o Agni Kenpo, você precisa entender o cenário onde ele nasceu. Década de 1960, década de 1970. A União Soviética estava em plena Guerra Fria. Muitas artes marciais orientais, especialmente o karatê, eram proibidas, vistas como subversivas, desnecessárias, ideologia estrangeira. Judô era permitido, porque era esporte olímpico. O wrestling também. Sambo, claro, arte marcial nacional soviética, era incentivado. Mas karatê, kung fu, kenpo, técnicas vindas do Japão ou China, isso era quase clandestino. E exatamente nesse ambiente nasce o principal nome dessa história, Yuri Kostrov, um atleta soviético, praticante de judô desde a juventude, talentoso o suficiente para ser candidato à seleção nacional da Ucrânia e da própria URSS. Um atleta forte, técnico, disciplinado, mas que, como muitos jovens soviéticos daquela época, tinha fascínio pelo que era proibido. Entrar em contato com o karatê naquela época era como participar de um culto secreto. Muitos praticavam escondidos, longe dos olhos do governo, em porões, galpões abandonados e casas de amigos. Foi nesse mundo subterrâneo que Kostrov começou a treinar estilos como Shotokan, Goju-ryu e Kyokushin, absorvendo tudo o que podia, não apenas golpes, mas filosofia, postura, disciplina, mentalidade. Esse foi o primeiro ingrediente que mais tarde se uniria ao Agni Kenpo, o fogo interno do karatê tradicional, moldado pela rigidez soviética. Entre 1976 e 1986, segundo Kostrov, ocorreu uma fase que muitos consideram a parte mais obscura da história. Seu treinamento com o mestre identificado como Lama Go-Yuan, ligado ao que ele chamou de Shangdao Tsiwa, uma escola de Kung Fu adaptado. Aqui, a narrativa se torna quase lendária. Não existem fotos amplamente verificadas. Não existem documentos sólidos. E é exatamente isso que alimenta o mito do Agni Kenpo. Supostamente, Go-Yuan teria ensinado a Kostrov elementos que não vinham das competições e nem do karatê duro, mas sim das tradições chinesas internas. Movimentos circulares, respiração, biomecânica relaxada, explosão curta, golpes que partem de não intencionalidade, fluidez misturada com impacto destrutivo. Foi aqui que Kostrov teria aprendido uma das bases do que mais tarde chamaria de sistema de invulnerabilidade, uma junção de fortalecimento corporal, resistência ao impacto e técnicas de controle da dor. Se isso é literal ou metafórico, não sabemos. Mas segundo os próprios livros do estilo, o período com Go-Yuan foi a maior transformação do fundador. Judô igual base de quedas e controle. Karatê igual precisão, potência, disciplina. Kung Fu igual fluidez, respiração, biomecânica interna. A fusão estava começando. Por volta de 1984, Kostrov começa a criar seu próprio sistema. Ele teria percebido que nenhuma arte, isoladamente, atendia às necessidades de combate real da época, principalmente num contexto de violência urbana e instabilidade social soviética. Ele começa a unir biomecânica chinesa, estrutura japonesa, estratégia russa, grappling do judô, golpes curtos e diretos do karatê, autodefesa pragmática, condicionamento físico militarizado e um elemento pouco comum, psicorregulação. O nome Agni não é ao acaso. Agni é fogo em várias tradições indo-europeias. É energia transformadora. É o fogo que purifica. É o fogo que endurece o aço. É o fogo que queima fraquezas. Em 1987, o sistema estaria completo.
E no final da década surge a IORC, International Independent Organization of Russian Kenpo. Era oficial, Agni Kenpo havia nascido. O Agni Kenpo não é karatê, não é kung fu, não é judô, não é sambo, e não é um Kenpo tradicional como os de Okinawa ou Havaí. Ele é um sistema híbrido, moderno, autorais, criado por um indivíduo, não por séculos de evolução cultural. Mas isso, longe de enfraquecê-lo, se torna parte da sua identidade. O Agni Kenpo se apresenta como um sistema de combate universal, ou seja, um conjunto de técnicas aplicáveis em qualquer ambiente. Rua, defesa pessoal, agressões inesperadas, ambientes apertados, situações emocionais extremas. Também inclui a chamada psicorregulação, controle emocional, foco mental, endurecimento psicológico para combate real. Nos materiais escritos por Kostrov e Vera Morozova, cofundadora, aparecem temas como filosofia de combate, controle da dor, técnicas de invulnerabilidade, biomecânica aplicada, golpes simultâneos, pegadas, torções e chaves, defesa contra agarramentos e estruturas para absorção de impacto. Mais uma vez, muito disso é narrativo, filosófico, interpretativo, mas forma a base do estilo. Agora entramos na parte mais marcial. O que o Agni Kenpo faz, tecnicamente? Soco e golpes curtos. Os golpes são curtos, diretos, sem floreios. Kostrov rejeita movimentos longos e prefere explosões compactas, influência direta do judô, centro-baixo, karatê, impacto de quadril e kung fu, combinação de relaxamento mais choque. Chutes práticos. Poucos chutes altos. Dá preferência a chutes frontais, chutes laterais curtos, chutes baixos e pisões. Tudo projetado para combate real, não para ringue. Quedas e projeções. Aqui a influência do judô fica evidente. Varridas e quedas circulares e projeções curtas, raspagens e controle de centro de gravidade. Mas, diferente do judô esportivo, o foco aqui é derrubar e terminar a luta, não ganhar pontos. Chaves, torções e finalizações. O Agni Kenpo inclui técnicas de torções de punho, alavancas curtas, chaves de braço, estrangulamentos e imobilizações rápidas. É um grappling minimalista, direto, brutal. Defesa contra agarramento. Parte central do sistema. O estilo foi pensado para combates repentinos, e grande parte dos ataques reais é agarramento. Então ele ensina rompimento de pegadas, contragolpes simultâneos e uso do corpo como alavanca. Novamente, fluido, mas duro. Técnicas de invulnerabilidade. Essa parte é polêmica. O sistema afirma incluir exercícios para aumentar resistência à dor e ao impacto. Seriam práticas de condicionamento, respiração e foco mental. Se funcionam ou não, aí vai da fé de cada praticante. O Agni Kenpo se baseia em 3 pilares emocionais e psicológicos. Controle da mente. O combate começa no cérebro. Treina-se foco, velocidade de decisão, coragem e agressividade controlada. Controle da dor. O corpo deve resistir, não quebrar. A mentalidade russa é clara aqui. Sofrer é parte do treinamento. Transformação. Da fraqueza, nasce força. Da dor, nasce técnica. Do medo, nasce coragem. Agni, o fogo interno, representa isso. É impossível falar de Agni Kenpo sem falar das dúvidas que o cercam. O estilo tem documentação muito limitada. Quase tudo vem dos próprios criadores. Não há reconhecimento amplo internacional. Não há grande difusão no Ocidente. E muitos duvidam da existência do suposto mestre Go Yuan. Mas isso, curiosamente, só aumentou o interesse. Talvez seja moderno demais. Talvez seja autoral demais. Ou talvez seja um tesouro escondido. De qualquer forma, é inegável. O Agni Kenpo é uma arte marcial real, com fundadores reais, praticantes reais e uma estrutura oficial. E mesmo sem glória, sem fama, sem holofotes, ele sobrevive. E assim, guerreiros, chegamos ao fim de mais uma jornada aqui no mundo marcial. Hoje você conheceu uma arte que vive entre o mistério e o fogo, entre o factual e o lendário, entre o concreto e o espiritual. O Agni Kenpo russo não é apenas um conjunto de golpes. É uma filosofia de transformação. É o reflexo de uma época difícil, de um país rígido e de um homem determinado a criar algo que rompesse barreiras. E quer você acredite que essa arte é um tesouro escondido, ou um sistema moderno cercado de controvérsias. Uma coisa ninguém pode negar: o Agni Kenpo carrega uma história que pega fogo. Uma história que mexe com a imaginação e desperta o interesse de qualquer apaixonado por artes marciais. Agora eu quero ouvir você. Escreve aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar do Agni Kenpo? Considera estilos modernos tão válidos quanto os tradicionais? Qual arte marcial você quer ver em um documentário aqui no canal? Seu comentário ajuda demais o canal a crescer.
Se você curtiu essa viagem ao lado oculto das artes marciais, deixa o like, porque isso me mostra que você quer mais vídeos épicos como esse. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio e ativa o sino das notificações para continuar fazendo parte dessa comunidade que só cresce. Obrigado por assistir até aqui. Você faz parte do mundo marcial. E até o próximo vídeo.